Gênesis, como é que nós defendemos ou como é que nós posicionamos quanto à narrativa bíblica sobre a criação do homem, dos céus, da terra, dos animais. É literal, é simbólico, é figurativo. Realmente Deus criou o homem como nós hoje o conhecemos, com capacidade de raciocínio, com capacidade de verbalização, erecto, com capacidade criativa, ou então a teoria da evolução é que realmente mostra a realidade, que Deus criou ou que houve algum processo de explosão, como um Big Bang, e depois a vida foi evoluindo desde um micro-organismo para esta vida complexa que hoje a conhecemos. Como é que nós chegamos onde chegamos? Será que viemos de uma ameba, viemos de um micro ser vivo e que evoluiu, foi evoluindo, até chegar ao macaco e depois do macaco chegámos até nós? Ou realmente Deus nos criou, conforme a narrativa de Gênesis? Ou não? Bem, então eu vou responder a essas perguntas de forma rápida e de forma bíblica e científica. Bem, segundo a lei da termodinâmica, que é uma lei científica, é uma lei que carrega autoridade absoluta sobre si, é comprovada pelo método científico, e ela, o que ela nos mostra é que existe um sistema complexo e que o mundo caminha de sistemas complexos para menos complexos. Então a teoria da evolução, que a vida caminha de sistemas menos organizados para mais organizados, não se fundamenta nem fica de pé diante da segunda lei da termodinâmica. Bem, a lei da biogênese. A lei da biogênese diz que vida gera vida. A não vida, a ausência de vida, não pode gerar vida. Bem, a teoria da evolução aí vai por água abaixo. Pois ela diz que o nada gerou algo. Como é que o nada pode gerar algo? Então, essa lei, essa ideia, ou essa suposta teoria da evolução não bate certo com as leis da ciência. A questão agora dos fósseis. O que é que os fósseis nos têm a dizer? Bem, eu vou gravar outro vídeo, porque este está a terminar. Em breve voltaremos, ok? Como estávamos a falar há pouco, sobre o que é que o registro fóssil nos pode realmente dizer ou ensinar. Bem, o registro fóssil não é a maior, nem é a evidência a favor da teoria ou da narrativa da evolução. Bem, o que é que o registro fóssil nos pode informar ou nos pode dizer? Bem, o que o registro fóssil nos diz é sobre a capacidade e a diversidade que existe dentro das espécies de seres vivos, de variedade de adaptação em relação às circunstâncias. Então, o que nos mostra é que existe uma diversidade de formas de vida e que elas têm várias formas de variações e adaptações. Agora, é interessante que essas variações e adaptações estão limitadas ao código genético de cada espécie. Ou seja, cada espécie tem um código genético limitado que se passa na sua descendência da sua espécie. Conforme as necessidades, esse código genético é ativado e certas variações se adaptam em relação à circunstância em que estão. Mas essas variações e essas adaptações que existem no código genético de cada ser vivo, de cada criatura criada, não implicam na mudança de espécie. São micro, entre aspas, variações ou evoluções dentro dessas espécies, mas que não mudam nem descaracterizam a espécie em si. Então essa do homem, por exemplo, ficar mais escuro, em reação ao sítio, ao ambiente onde ele está inserido, de ter mais pelo ou menos pelo. Isso tudo são variações e adaptações que está dentro do código genético do ser humano, mas que essas variações e essas adaptações não implicam numa mudança ou noutro ser vivo, numa evolução para outra espécie. Porque esse homem, quando se relaciona com uma mulher, o que é gerado ali é outro ser humano. Ou seja, cada espécie da criação tem os seus códigos genéticos e cada espécie tem as suas variações e adaptações, mas essas variações e adaptações não são um ponto a favor da teoria da evolução. Então, o que é que o registro fóssil nos mostra? Nos mostram que existiu no passado uma diversidade de formas de vida
e que não são um ponto a favor da teoria da evolução. E para já também não existe na teoria da evolução os chamados elos de transição. E conseguimos fundamentar isso, conseguimos, de certa forma, embasar isso no nosso argumento, é que dentro do registro fóssil a gente não consegue encontrar nenhum tipo de elo de transição. Não existe elo de transição. A gente vê que de uma espécie para a outra, supostamente dentro da teoria da evolução, teve que haver ali uma espécie de transição, um elo intermediário que não é encontrado no registro fóssil. O que é encontrado no registro fóssil é todas as categorias de espécies que existem classificadas, como répteis, herbívoros, anfíbios, ou seja, todos são encontrados no registro fóssil como hoje nós temos. Ou seja, o que é que isso mostra? Mostra que a vida sempre teve as mesmas formas como hoje a temos. Então, ainda que nós possamos encontrar algumas variantes, algumas adaptações diferentes dentro dessas espécies que nos são trazidas pelo registro fóssil, isso só mostra uma coisa que a ciência nos fala sobre o código genético. Que o código genético, dependente da circunstância ou da necessidade, é ativado e gera variantes e adaptações. Mas essas variantes e adaptações que estão limitadas ao código genético não implicam na mudança de uma espécie, não implicam numa transformação para uma nova espécie. Então, essa é uma grande falácia que a teoria da evolução nos traz. Então, existe sim um código genético limitado e que esse código genético tem dentro de si, dentro dessa informação genética, a possibilidade de ser ativada e de sim de trazer variantes, variações em relação à necessidade para trazer uma adaptação para o melhoramento ou para a continuidade dessa espécie. Então, por exemplo, a questão dos dinossauros, essa questão dos elos de transição e do registro fóssil também serve-nos para mostrar que quando a capacidade de variações e adaptações desse código genético dessa espécie chega ao limite, o que nos é trazido é a extinção dessa forma de vida. Então, os dinossauros provavelmente foram extintos porque o seu limite de variações e adaptações chegou ao fim. Isso é o que nós podemos afirmar aqui. Por outro lado, também temos na narrativa bíblica uma assertiva, uma afirmação que diz que Eva iria ser chamada a mãe de todo o ser vivente. Bem, como é que nós podemos lidar com esse texto? É poético, é romanceado, é simbólico, é figurativo? É apenas para ficar bonito no texto ou realmente tem um peso de realidade e que pode ser encontrado até por uma evidência científica que realmente Eva é o ancestral comum de todo o ser vivo? Bem, existe o ADN mitocondrial que nos diz, isso são estudos e pesquisas recentes e que têm uma relevância dentro da academia científica e quase a maioria dos cientistas concorda com isso, porque tem que concordar, porque realmente é algo comprovado cientificamente, que todo o ser humano, homem e mulher, dos diversos continentes que nós temos, tem o mesmo ADN mitocondrial feminino em comum. O que é que isso nos diz? Nos diz que todo o ser humano veio de um único ancestral feminino. Então aí nós vemos que realmente essa narrativa bíblica, ainda que falada de uma forma simples, não com linguajar científico, mas carrega uma verdade evidenciada pela ciência, que Eva realmente foi a mãe de todo o ser vivente, ou seja, que toda a forma de vida, no que diz respeito à vida humana, o ser humano, teve origem inicialmente nos seus primórdios em Eva. Então, essa é uma verdade bíblica. Depois temos outras descrições na narrativa de Gênesis que nos falam sobre a criação da mulher. Lá diz que Deus impôs a Adão, colocou Adão num sono profundo e que rasgou a costela de Adão e da costela de Adão transformou e criou Eva. Bem, será que isto a gente pode levar a sério essa narrativa? Será que é literal? Será que tem alguma relevância na ciência? Será que isso tem alguma proximidade com o que nós conhecemos hoje
com a medicina, com os avanços científicos, com explicações que nós podemos encontrar no meio da medicina, no meio da ciência ou não? Bem, quando Adão entra num sono profundo, ali nós vemos anestesia geral. Quando Deus rasga o lado de Adão, a costela de Adão, vemos ali cirurgia plástica. E depois, quando ele tira da costela de Adão, nós vemos o quê? Vemos realmente a medicina molecular, vemos ali engenharia genética. Porque nós hoje sabemos que para se realizar uma clonagem de algo ou de alguém, o material genético para se fazer esse trabalho é conseguirmos encontrar as células-tronco. É a partir das células-tronco que se consegue realizar esse trabalho. E onde é que encontramos as células-troncos mais concentradas? Nas costelas. É nas costelas onde se consegue encontrar esse material genético para fazer essa clonagem, que é as células-tronco. Então ali a gente tem, numa linguagem simples, numa linguagem comum, porque a Bíblia foi feita para ser entendida e para se passar de todas as gerações, para que o homem realmente pudesse compreender a verdade bíblica e o que Deus realmente queria dizer ao homem, mas com uma verdade e com um conceito e com um peso de verdade que é comprovado e evidenciado pela ciência. Então temos várias leis científicas. Quando nós aplicamos à teoria da evolução e à teoria do criacionismo bíblico, nós vemos que é que se aproxima mais ou que é mais coerente com as chamadas leis da ciência é o criacionismo bíblico. A teoria da evolução é uma falácia, é uma história da carochinha, não tem qualquer embasamento, não tem qualquer fundamento dentro do conceito da ciência. Charles Darwin, quando inicia essa sua narrativa sobre a evolução das espécies, o que ele tinha em mente e onde ele estava inserido era a obsessão pelo imperialismo, de subjugar e de colocar e de fazer submeter outras espécies, outras raças, que ele dizia que eram inferiores, à autoridade imperialista dos brancos, dos caucasianos. Então aí falamos de uma supremacia branca que Charles Darwin estava relacionado. Charles Darwin estava num contexto de colonialismo, de subjugar, de conquistar, de desapropriar terras. Então a teoria da evolução das espécies é a base e o fundamento para o racismo. O que é que o racismo diz? Diz que dentro da espécie humana existe uma variedade de raças e que existe uma hierarquia de superioridade entre elas. A teoria da evolução diz isto. A teoria da evolução diz que a espécie mais evoluída é o inglês, é o branco, é o caucasiano. E a mais inferior são os africanos, são os negros. Então existe sim uma legitimidade para continuarmos, naquela altura, o colonialismo, e há uma legitimidade sim para subjugar e suprimir os mais inferiores, neste caso, que eram os escravos, eram os negros. Então essa obsessão de Charles Darwin dizia respeito a um aproveitamento lucrativo. Pois ele próprio diz que estava incerto sobre a sua teoria. Ele diz que faltava evidências sobre os elos de transição. Ele diz que não encontrou, ainda não tinha encontrado, e que era um grande problema para ele. O próprio Charles Darwin diz isso. O próprio Darwin deixa bem isso bem claro no seu livro, As Origens, que um dos grandes problemas para se manter a teoria da evolução como algo válido é a questão da evidência dos elos de transição que não existem. Existe uma ausência e uma falta de evidências monstruosas. Depois podemos falar sobre processos naturais e leis da natureza, que também mostram que a teoria da evolução é uma bobagem, é uma estupidez, é uma falácia. Bem, mas muitos podem dizer, Donai, mas existe fósseis do Australopithecus, do Neandertal e dessas coisas todas. O que é que tu nos poderias dizer? Bem, eu vou gravar outro vídeo especificamente só sobre essa realidade dos fósseis que existe dos seres humanos, né? Do Neandertal, do Australopiteco. Isso, o que eu posso dizer é que eram
anomalias físicas, eram deficiências físicas e que foram